Bem-vindo ao programa Caminhos de Sentido. Temos vindo a falar sobre este ser noético do homem, estes elementos que compõem a espiritualidade. E eu gostava que nós agora aprofundássemos nos próximos programas esta espiritualidade e religiosidade dentro da logoterapia. E, portanto, convido-vos a conhecer um bocadinho sobre esta visão de Deus em Viktor Frankl, a visão também dentro da logoterapia, como é que a logoterapia vê Deus, como é que ela o incorpora, perceber o que é isto do inconsciente espiritual, que é um tema novo, uma palavra nova que Frankl veio trazer também dentro da psicologia, e conversarmos um bocadinho sobre estes pontos. Portanto, Viktor Frankl, ele era judeu, e como judeu e família judia, ele estava muitas vezes na sinagoga e esta relação com Deus ela era muito próxima. As Sagradas Escrituras eram o seu fundamento, o seu sustento, o seu alento. E Frankl foi também muito ousado na sua época. Se nós recordarmos, naquela época, tínhamos Freud, não é? Freud foi o pai, e é considerado como um grande mérito, o pai da psicanálise e ele conseguiu ter uma abordagem e compreender o ser humano numa vertente que até então era totalmente desconhecida, a questão do inconsciente. Só que Freud, ao mesmo tempo, também veio trazer uma lufada de ar fresco àquela época. Aquela época foi marcada por alguma repressão, tudo aquilo que era ligado aos prazeres da vida, ou até o próprio prazer sexual, era tudo extremamente reprimido e as pessoas tinham alguma dificuldade de abordar estas questões. Não se conhecia sequer que existia o inconsciente e, portanto, que haviam coisas dentro de nós guardadas, traumas, etc. Então, realmente, Freud veio trazer esta lufada de ar fresco. Mas Freud, ele próprio disse que ficou apenas pelo térreo. Portanto, ele falou e descobriu que nós temos realmente um inconsciente e que lá estão guardadas as nossas pulsões, os nossos desejos, os nossos impulsos, os nossos medos. Mas ficou só por aí. E Frankl foi ousado em vir trazer a religião, a espiritualidade para dentro da psicologia. Porque Frankl veio dizer: ok, nós somos um corpo-mente, mas nós temos um espírito e nós não podemos descurar este espírito dentro da própria psicoterapia. Então, se nós virmos até aqui dentro do seu livro, durante a permanência na Baviera, Frankl diz o seguinte: o interesse religioso dos prisioneiros, na medida em que surgia, era o mais ardente que se possa imaginar. Não era sem um certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam pela vitalidade e profundidade de sentimento religioso. O mais impressionante neste sentido deve ter sido as preces e cultos improvisados, no canto de algum barracão ou num vagão de gado escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho numa obra mais distante, cansados, famintos e passando frio nos nossos trapos molhados. Portanto, ele veio confirmar que quando nós não temos mais nada, quando não há nada que nos alente, que nos traga esperança, ainda assim Deus está marcado dentro de nós, está selado. E ele falou de uma presença ignorada de Deus dentro de nós. E há um livro que ele tem, convido-vos a ler esse livro, A Presença Ignorada de Deus. Também quando jovem, ele, no caminho para a escola, ele passou diante de uma catedral que estava a ser construída. E mais tarde, eu já vos contei esta história aqui, quando ele estava para entrar nos campos de concentração, ele teve a oportunidade de ter um passaporte para ir para os Estados Unidos. Só que iria ter que deixar cá os seus pais, só iria ele e a sua esposa. E ele, ao passar nessa catedral, decidiu entrar, uma catedral católica. E ele decidiu entrar. Entrou, meditou, conversou com Deus, contemplou a beleza daquela catedral, daqueles vitrais. E quando saiu, e pediu a Deus um sinal, ele foi ousado, ele pediu a Deus um sinal. E quando saiu e chegou a casa, lá ele viu que o pai tinha guardado um pedaço de uma pedra que supostamente pertenceu às pedras da lei, às tábuas da lei. E aquele pedacinho, com aquela letra, só podia fazer parte do 4º mandamento, honrar pai e mãe. E para ele aquilo foi um sinal de Deus, foi o sinal de Deus.
Então esta era a relação de intimidade que Viktor Frankl tinha com Deus. Também com 15 anos ele disse que Deus era, desculpem-me que eu tenho que ir confirmar aqui, o interlocutor mais íntimo dos meus mais íntimos diálogos. Portanto, Frankl tinha esta relação interior, de convivência interior, de intimidade com Deus. E é toda esta visão que ele tem da sua própria história que ele vai trazer para dentro da logoterapia. Vamos ver mais no próximo programa, se Deus quiser. Até lá!